esteja em pé. Aleluia. Aleluia. A irmã Celeste, com toda a liberdade, estará ministrando a palavra de Deus. Não saia antes do amém deste culto, porque Deus ainda tem uma palavra aos nossos corações. Bom é estar aqui, bom é este lugar. Irmã Celeste, com toda a liberdade, pregando a palavra de Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados irmãos. Que bom estarmos aqui. Sinto-me privilegiada, honrada pela confiança que o nosso pastor depositou na minha pessoa para essa tão importante tarefa, num evento como esse, com essa envergadura, permitir a mim vos falar a palavra de Deus. Muito obrigada, pastor Sena, de todo o meu coração, com o meu respeito e com o meu reconhecimento pela sua pessoa. E, juntamente com o pastor vice-presidente, a irmã Irene, nosso segundo vice-presidente, a irmã Norma, que precisou se ausentar, enfim. E pelo carinho de todas vocês, meninas do Círculo de Oração. Quantas intercederam por mim? Deixa eu ver. Eu sei. O Senhor é bom e Ele tem algo para nós, assim como já temos desfrutado desde ontem, quando este evento começou. Quantos trouxeram um exemplar da Bíblia? Levante o mais alto que você puder. Permita-me ver. Que bom. Quero convidá-los a abrirem no livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 17. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Só quem achou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Quem ainda está desfolhando as Escrituras, responda: eu também amo. Ah, que bom. Todos nós amamos a Bíblia. E o rei amou a Esther muito mais do que a todas as mulheres, e achou graça e benevolência diante dele, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Eu vou ler a última sentença outra vez. E a fez rainha em lugar de Vaste. Comigo? E a fez rainha em lugar de Vaste. Só vocês? E a fez rainha em lugar de Vaste. Aleluia. Antes de você voltar ao seu assento, cumprimente uma única pessoa e diga-lhe: o que Deus vai fazer com você? Faça essa pergunta. O que Deus vai fazer com você? Aleluia. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu costumo dizer, e comentei isso em minha casa esses dias, que é tão fácil estar em outra cidade, em outro estado, em outro lugar, falar para um povo que você nunca viu antes e talvez não torne a ver, pelo menos aqui na terra. Você vai embora na segunda-feira e, se as pessoas não gostaram de você, o máximo que vai acontecer é não te convidarem a voltar lá. Mas falar para uma igreja da qual você faz parte, que você conhece as pessoas, convive com elas, é uma responsabilidade, no meu ver, ao meu ver, redobrada. Mas aprove ao Senhor me trazer aqui. E confiando absolutamente nele e na força do seu poder, desejo vos transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Estamos diante de um tema muito interessante, oportuno, um tema de relevância, instrumentos de Deus. Um tema que nos dá muitas oportunidades e nos leva para muitas direções. Existe toda uma gama
de assuntos que podemos explorar dentro deste tema, instrumentos de Deus para essa geração. Mas o texto escolhido como o texto de base para a nossa meditação, ele nos leva numa direção um tanto complicada, devo dizer-lhes. O livro de Esther é um livro com apenas 167 versículos, distribuídos em 10 capítulos. É um livro pequeno. E é um livro que dividiu muitas opiniões. Desde os teólogos mais antigos até os mais modernos, existe uma dúvida que paira em torno desse livro. Ele foi apontado durante muito tempo como um livro de civismo, um livro de nacionalismo, um livro de patriotismo, um livro que exalta apenas a nação de Israel, o povo judeu. Ele foi classificado por alguns como uma novela literária, um romance. Alguém o classificou como uma lenda. Ele foi colocado num grupo especial no cânon judaico, junto com o livro de Ruth, com as lamentações de Jeremias, com os cânticos de cantares do rei Salomão, com o livro de Jó, que também é um livro polêmico. Os teólogos mais antigos rejeitaram a canonização desse livro. Os pais da teologia, por sua vez, também assumiram a mesma postura. O admirável Martim Lutero veementemente rejeitou o livro de Esther. E a grande queixa desses teólogos é que no livro de Esther não aparece nenhuma só vez o nome de Deus. São 167 versículos que não registram o nome de Deus em nenhuma de suas variantes. Não existe nenhuma citação da liturgia judaica, dos cerimoniais, dos sacrifícios, da adoração, da oração. A única menção que se faz no livro de Esther de algo que você e eu conhecemos é o jejum. Mas o jejum era uma prática vivida por muitos pagãos. Muitos idólatras também jejuavam. E essa era a grande queixa dos teólogos. E eles recusavam que esse livro pudesse ser canonizado. Debateram de um lado para o outro, discutiram, polemizaram. O fato é que nesta noite nós estamos diante do livro de Esther. E ele está entre os 66 das Escrituras. A despeito de qualquer refutação humana, Deus decidiu que o livro de Esther estivesse entre os 66. Mesmo num livro cujo seu nome não é lembrado. E eu fiquei impactada com isso, impressionada com isso, fiquei pensando, meu Deus, que coisa séria. Por que será ninguém se lembrou de dizer pelo menos Yahvé? De se lembrar do Eu Sou? Por que que o escritor, que é apontado pela grande maioria como Mardoqueu, por que que ele não se lembrou? E a resposta veio com uma arguição. O Espírito Santo me perguntou, quem deu a inspiração? E eu disse, foi o Senhor, foi o Espírito Santo. Eu inspirei este livro e fiz questão que o meu nome não aparecesse nele. Aleluia. O que Deus está nos ensinando?
Nem sempre o nosso nome precisa aparecer. Mais do que o nome é a realização que deixamos. Mais do que o nome mencionado, lembrado, citado, é aquilo que realizamos. Deus, desde o primeiro capítulo até o 10º, está agindo na história dos exilados no reino dos medos e persas. Deus em nenhum momento perdeu o domínio, perdeu o controle, perdeu as rédeas. Deus está sempre controlando, mas o seu nome não é mencionado. Isso é pedagógico. Deus está ensinando a mim e a você. Não se preocupe com a menção do seu nome. Faça aquilo que te vier à mão para fazer. Foi a primeira lição que, estudando este livro, e devo dizer-lhes de passagem que me apaixonei por ele, me encantei com uma história que conheço desde a minha infância. Toda criança que cresce na igreja, lhe é apresentado primeiro o grande rei Davi com o seu combate com Golias. É a primeira história que nós temos contato na infância. E depois segue, então, a história de Esté, de Ruth, de Moisés, enfim. Mas estudando para este evento, eu tive um encontro mais íntimo, mais próximo com essa linda história. Aleluia! Deus nos ensinando que até nos bastidores Ele é Deus. Até no anonimato Ele é Deus. Até quando não é lembrado, quando não é mencionado e nem reconhecido, Ele se mantém Deus. Você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. Você é aquilo que você é. Deus não está preocupado com o que pensam dele. Ele é Deus. Ele é seguro de sua divindade. Ele é eterno e inabalável. Se isso já me empolgou, se isso já me emocionou, eu fiquei ainda mais embasbacada quando Deus dá lugar a uma mulher e diz assim: um livro onde o meu nome não aparece terá por título um nome de mulher. Aramando Plasai. Eu fui abordada recentemente por um médico. Ele me disse: por que Deus é tão machista? Por que Deus discrimina tanto as mulheres? Mas eu estava tão afiada estudando o livro de Esther, e eu respondi para ele: que loucura é essa? O senhor não conhece a Deus. Bem se vê que o senhor não conhece a Deus. Deus foi capaz de dar um livro e dedicá-lo a uma mulher. E neste livro, o nome dele não aparece, mas o nome dela é citado mais de 50 vezes. Esse Deus pode ser chamado de machista? Não, senhores. Aleluia. Dos 66 do cânon sagrado, só 2 livros têm nome de mulher: Ruth, a gentia moabita, e Esther, a menina pobre e órfã, chamada Radassa, que se tornou rainha. Ouça-me. Deus sabe o que faz. Aramando Plasai. Deus sabe o que faz e nele não existe loucura, porque até a loucura de Deus é sabedoria inescrutável. Vamos em frente. Tentaram refutar a historicidade do livro. Não é possível que esse livro seja uma história real. Alguém disse. Afinal, quantos anos teria Mardoqueu quando toda a história se desenrolou? Os nomes citados dos ancestrais de Mardoqueu, no capítulo 2, onde ele aparece, é óbvio que não são os seus ancestrais diretos. O nome de Quis aparece. Quis foi pai de Saul. Mardoqueu era benjamita também, assim como Saul e Quis.
O que acontece é que esses ancestrais muito antigos foram levados para a Babilônia. Babilônia ainda era o grande império. Era a grande potência. Babilônia caiu. Agora se levanta o reino da Média e da Pérsia. Mardoqueu já não era mais cativo, ele era exilado. E por que muitos ficaram exilados na terra dos medos persas? Por decisão própria. Porque voltar para Judá representava um recomeço, trabalho, representava renúncia, pobreza às vezes. Estar no reino da Média e Pérsia representava vida lucrativa, vida mais tranquila, vida fácil. O número dos remanescentes que voltaram foi muito pequeno. A grande maioria se instalou pelas 127 províncias que iam do noroeste da África até o sul da Ásia. A Bíblia diz que o reino de Xerxes, de Assuero, se estendia da Etiópia à Índia. E eles acharam por bem ficar por ali. Assuero se tornou o grande rei do mundo daquela época. Um homem poderoso, um homem impetuoso, orgulhoso, precipitado, manipulável. E o livro começa narrando que no 3º ano do seu reinado, ele reina em lugar de Dario, seu pai. No 3º ano, ele decide dar uma festa. Aquela famigerada festa que durou 6 meses. Outro ponto que causa dúvida na mente dos historiadores: haveria alguém que daria uma festa que durasse 180 dias? Os exageros do livro